Boa noite, meus irmãos. A graça do Senhor esteja com todos. Gostaria de que vocês ficassem de pé agora para a leitura da palavra junto comigo. João, capítulo 4, é o texto que eu escolhi, muita oração, para falar, encerrando esse momento junto com os irmãos, momentos agradáveis, momentos bons, e corroborando aí com o momento de conferência das mulheres, direcionada ao evangelismo, à obra do Senhor, e gostaria de finalizar com o tema a mais nobre obra da igreja, ou a mais importante, a mais excelente, a mais urgente, evangelismo. E João capítulo 4 vai falar justamente de uma mulher, se tratando de conferência das mulheres, vai falar de uma mulher samaritana. A história nós conhecemos, inclusive já preguei outras vezes aqui, todavia, mas foi pregações textuais, pontuais. Eu gostaria de ter uma visão panorâmica, desenvolver uma visão panorâmica aqui com os irmãos acerca desse tema, para a gente encerrar isso, para a glória de Deus, a edificação dos irmãos. E olha que fomos bastante edificados, mas também para a salvação dos perdidos. E Deus tem trabalhado, né? Ontem houve reconciliação, hoje a nossa irmã Celeste declarando para todos nós, que coisa boa Deus tem agido no meio do seu povo, aqueles irmãos que fazem a obra do Senhor. Deus seja louvado por isso. João 4, versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e, versículo 4, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Versículo 31 agora. Como é uma visão panorâmica, a gente vai ler o versículo 31. Enquanto isso, no decorrer da história, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês, o texto que a nossa irmã leu hoje pela manhã, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita. Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhem. Pois, no caso, é verdade o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do... Chegou a mulher. Creram por causa do testemunho. E aqui não é só comportamento, gente. Ninguém ganha Jesus, apesar que é um prelúdio, ninguém ganha Jesus por se comportar como crente. Ela anunciou, ela declarou, ela falou, testemunhou do diálogo, da conversa que ela teve com Jesus. E muitos, diz o texto, creram
em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha tido com Jesus. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora, mulher, não é mais por causa do que você falou que nós cremos em Jesus, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Podem sentar. Eu gostaria de explicar isso aqui bem rapidinho e no final, explicar, pontuar algumas coisas, comentar algumas coisas e no final aplicar para a nossa vida prática. Começando aqui com algumas considerações. Primeiro, 1974. O que aconteceu em 1974? Uma reunião de diversas nações, pelo menos 150 nações. E essa reunião, ela se deu na Suíça. E deram o nome dessa reunião, o Pacto de Lausanne, ou de Lausanne, como você queira chamar, eu não sei falar muito bem. Deu-se esse nome, e esse nome criaram um comitê, para que esse comitê, ele se estendesse mundialmente nas igrejas evangélicas, chamado assim, dito por esse comitê, o Pacto de Lausanne, que tinha como propósito a seguinte mensagem: o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo, a cada criatura, em cada geração. Ou seja, o projeto de Deus é o evangelho por toda a sua obra, por toda a sua igreja, por todo o seu povo. E esse povo que tem esse bom depósito, esse bom tesouro em seu coração, compartilhar, anunciar, declarar. Eu já conheço Deus, amém? Amém? Faça Ele agora conhecido, gente. Foi isso que nós aprendemos durante esses dias. Faça esse Deus agora conhecido a cada criatura, a cada pessoa. E aprendemos hoje pela manhã. Quando você receber poder, essa virtude, você começa em Jerusalém, que simboliza a sua casa. Depois você vai para a Judéia, que simboliza a sua rua, seu bairro. Depois você vai para Samaria, que simboliza a sua cidade. Depois você vai para os confins da terra, que é o estado todo. Simbolicamente falando. Mas esse é o projeto de Deus. E quando olhamos para isso, há um fundo de verdade de tudo que nós temos ouvido e aprendido. Em especial de Jesus Cristo. E de pregar o evangelho a todas as nações. Que eu estarei convosco, o termo ali está no gerúndio, o verbo está no gerúndio, que fala justamente o seguinte: enquanto vocês estão indo, eu estarei com vocês, não vos deixarei só, na dependência do Espírito Santo. Então a visão de Deus é o mundo, não é guetos, não é pessoas selecionadas, mas é o mundo. A visão de Deus é o mundo, a visão de Deus é o mundo. E o método de Deus é o que ou quem? A igreja. E o tempo de Deus, conforme o texto, é daqui a 4 meses, irmã Luz? Como foi pregado hoje de manhã? Claro que não. O tempo de Deus é hoje, é agora. Não podemos procrastinar uma obra tão nobre e excelente que nos foi confiada. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus diz em Mateus 28, 19. Ele começa no 19 e 20, 21. Toda autoridade, versículo 19. Toda autoridade me foi confiada nos céus e na terra.
vocês agora vão, me obedeça. Nós costumamos a obedecer autoridades seculares e até temer homens, mas a ordem da maior autoridade dada por Deus a Jesus de Nazaré nos céus e na terra, nós de muitas vezes relutamos, de muitas vezes nós não somos inclinados a obedecer o homem que tem toda a autoridade no céu e na terra. E eu queria desenvolver isso bem rápido, através aqui de uma visão panorâmica, através de duas conversas que Jesus tem aqui. Primeiro é com a mulher, depois é com seus discípulos, no tocante a essa importante obra, ou importante tarefa da igreja, que é a evangelização. Então vamos lá. A primeira conversa é Jesus com a mulher samaritana. Está do versículo 1 até o 30. Mas nós vamos ler o verso 7, verso 5 ao 7. De uma visão panorâmica aqui. Como eu disse, vamos observar assim, versos 5 e 7. Diz o seguinte: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem, tinha suas necessidades físicas. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Jesus entrou no cenário. Jesus cria as oportunidades. Aqui eu queria chamar um detalhe para os irmãos. Aqui é o encontro de uma mulher, de um homem com uma mulher junto ao poço. E o encontro de uma mulher com um homem junto ao poço era comum na Bíblia. Na história da Bíblia você vê isso, principalmente na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaac e Rebeca, Gênesis 24, foi num poço. Jacó e Raquel foi num poço, Gênesis 29. Moisés e Zípora foi num poço. E o que aconteceu? Qual o detalhe aqui? Todos esses encontros terminaram em casamento. Pastor, o senhor está dizendo que a mulher samaritana casou com Jesus? Claro que não, porque Jesus veio para morrer. Jesus não veio para essa prática, na qual foi dada e é uma bênção a todos os seres humanos, casamento, namoro. Jesus não veio para isso. Tem livros falando sobre isso. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do Pai. O encontro aqui, queridos, de Jesus com essa mulher samaritana junto ao poço, preste atenção, é o encontro do Messias, o Salvador, com uma mulher pecadora que precisava de perdão, de salvação. Qual é a importância? Qual é a relevância desse encontro, desse diálogo para nós? É a salvação. Quando você vai evangelizar, qual é o seu propósito? Qual é a sua inclinação? Qual é a sua intenção? Qual era a intenção aqui de Jesus ao pedir água a essa mulher? Era simplesmente porque estava necessário? Claro que não, que ele vai dizer para os seus discípulos: uma comida eu tenho para comer e vocês não conhecem, mas a minha comida, a minha bebida é satisfazer, é fazer a vontade do Pai. Então não era só a água. Jesus queria ter um diálogo com aquela mulher para que no final ela pudesse entender que ele era o Salvador do mundo. Todas as vezes que você vai evangelizar, tem que ter a primeira coisa: dependência do Espírito Santo, oração, e a intenção, o propósito é o quê? Passar a sua imagem, placa da sua igreja, ou a salvação dessa pessoa? Porque se invertermos, o Espírito Santo não pode e nem vai convencer essa mulher ou este homem do pecado, da justiça e do juízo, porque nós passamos uma mensagem que não era o Salvador do mundo. O encontro, qual é a importância disso? Pense comigo. A mulher
uma vez salva, entendendo a mensagem de Jesus, se tornaria parte da igreja, na qual esta igreja é a noiva de Cristo, o Salvador da mulher, que é o cabeça dessa igreja, que no futuro próximo vão se encontrar e se casar, Cristo e essa igreja. Entendeu a conversa junto ao poço? No futuro, essa mulher, parte da igreja, estará no casamento mais importante do universo, Cristo com a sua igreja. Que coisa interessante, vem lá da antiga aliança, o encontro junto ao poço. E essa mulher, de fato, de verdade, quando Cristo vir para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja ao encontro dele nos ares, estaremos com ele 7 anos no seu bema maravilhoso, no seu tribunal, casando-se com o cabeça da igreja, o noivo da igreja. Essa mulher, a mulher samaritana, registrado esse casamento lá em Isaías 62. Então, queridos, por que é importante o cumprimento dessa mais nobre tarefa da igreja, que é a evangelização? Eu coloquei aqui alguns pontos para nós. Primeiro, a salvação é iniciativa divina. A salvação é uma iniciativa divina. Versículo 4, me acompanhe. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Então veja bem, querido, Jesus é quem vai ao encontro da mulher pecadora. Uma mulher que passara por muitas experiências, inclusive fracassos na vida matrimonial, ou seja, era uma mulher que estava já no 5º relacionamento, vocês conhecem a história, e esse 5º Jesus declara, também não é seu. A sociedade em si desprezava a conduta daquela mulher, mas Jesus, eu acho muito lindo isso, é necessário passar por ali. Algo que a sociedade desprezava, desdenhava, não queria conversa, é necessário eu passar. É uma iniciativa divina. Se você tem a semente divina da palavra de Deus, o Espírito Santo, e você não tem essa necessidade de compartilhar com o perdido, tem algo errado, gente. É necessário passar o Evangelho. É uma necessidade, essa necessidade não é humana. Apesar que o necessitado seja humano, mas a causa, a origem, a essência é divina. E o Espírito Santo está dizendo todo dia aos nossos corações, é necessário pregar, é necessário evangelizar, é necessário compartilhar, é necessário ir. Irmãos, o que isso nos ensina acerca da importante tarefa da evangelização? Resposta de Jesus. Ele vai ao encontro dos pecadores, em circunstâncias aparentemente casuais na vida das pessoas. Ele prepara o cenário para nos encontrar. E eu digo isso por experiência própria. Ele preparou o cenário que depois eu com a minha esposa fomos entender. Aonde eu ia morar quando eu cheguei de Natal aqui, não deu certo, já tinha até pago o calção, o homem disse não é aqui, e Deus no final veio me mostrar justamente que era no local onde tinha um crente que me mostrou o evangelho logo de cara. Ele prepara o cenário para que a gente possa levar o evangelho. O que isso nos ensina acerca dessa importante evangelização? Muitas vezes, nós não percebemos as oportunidades, não enxergamos o cenário preparado por Jesus para completar, cumprir essa importante tarefa. Porque ela é uma iniciativa divina. E a todo tempo, o Deus Espírito Santo é o agente que está no mundo, preparando o cenário, porque você acha que o Espírito Santo está no mundo só nos consolando?
só nos guiando, só presidindo, só nos iluminando por meio da palavra de Deus. Não. Ele está no mundo convencendo as pessoas, preparando os cenários para que a gente possa levar o evangelho. E de muitas vezes, a gente passa desapercebidos os cenários, as oportunidades. Deus preparando tudo para que a gente possa levar o evangelho e a gente perde as oportunidades. Não perca as oportunidades. Segundo, Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, depois que Jesus pede água para ela: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E a história todos nós já sabemos. Isso começou desde lá, da divisão do Reino do Sul, Reino do Norte. O Reino do Norte ficou com a capital Samaria, Reino do Sul, Judá, ficou com a capital Jerusalém. E os samaritanos, eles não permaneceram fiéis. No caso, na época lá, o Reino do Norte, Israel, e começaram a se misturar com os outros povos, outras nações, e assim se tornaram um povo misto, considerado pelos judeus, que permaneceram fiel, que era o rei de Judá, Jerusalém, impuros, e não se davam realmente com os samaritanos. Só que Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus aqui, para nos ensinar, ele supera, ele transcende as barreiras para salvar o pecador, gente. Quando eu me converti, eu gostava muito de evangelizar, saía com o pastor, quase todas as noites. Quando o trabalho deixava. Aí eu percebi que era um teste. Temos um lugar para nós irmos hoje à noite. É a favela, eu me esqueço o nome da favela, mas ficar dentro das barrocas lá. E aí eu olhei para ele e disse assim: estou dentro, vamos embora. O Senhor me ensinou que Deus não faz acepção de pessoas. Com muita prudência, com muita cautela, vamos lá. Não, eu estou fazendo... Queridos, às vezes Deus nos testa. Às vezes Deus nos prova. Para saber se realmente o nosso coração está inclinado a dividir esse bom depósito, essa data maravilhosa, a salvação, com aqueles que nós julgamos serem dignos de receber a salvação. E não é só isso não, é o povo da classe média, é o povo da classe alta, são juízes que nós julgamos dizer, esse aí com a sua inteligência jamais vai se voltar para Deus. São pessoas que não é do nosso convívio, mas nós dizemos, julgamos com preconceitos, dizendo, esse não conhece Deus, esse jamais vai vir para Deus. Não, gente. Os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus, é necessário passar por aqui. Ele diz isso. Jesus superou a barreira racial, judeu samaritano. Jesus superou a barreira sexual. Era um preconceito muito grande a nação israelita, da nação de Israel. Machista, preconceituosa. Tanto é verdade, me acompanhe no versículo 27. Olha o que diz: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Era uma nação extremamente preconceituosa. Cultura judaica, não era permitido. Imagine no poço, que segundo eles, todas as vezes que encontram um homem e uma mulher no poço, dá o quê? Casamento. E ficaram admirados. Jesus superou isso também para nós. A barreira moral. Jesus também superou isso. Olha o versículo 21. Comigo, 21 e 23. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores, vejam bem, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Deus, olha aqui para mim. Deus não está procurando adoração, Ele não precisa da minha adoração. Deus está procurando o quê? Adoradores verdadeiros. Então Jesus quebrou essa barreira. Porque aquela mulher se sentia menosprezada pela sociedade, mas os samaritanos em si era tido pelos judeus de um povo que não adorava verdadeiramente. E existe também nos dias de hoje pessoas adorando, e Deus não impede essa adoração. Mas aceitar essa adoração é outra coisa. Deus não aspira à adoração. Ele não necessita da minha adoração. Ele nem precisa de adoração. Ele é Deus. Mas Ele está procurando verdadeiros adoradores. Aqui e agora. Jesus quebra isso. Como Jesus quebra isso? Santo e pecador. Uma barreira moral que os samaritanos tinham de adorar outros deuses que não era o verdadeiro Deus. Isso nós encontramos muito bem naquele homem de moralidade, um homem de moralidade que Paulo fala em Romanos capítulo 2. Lá nós encontramos um homem que tem uma moralidade tão grande que arrotava uma vida de santidade tão grande que não condizia com o que ele praticava, com o que ele falava, com o que ele mostrava, com o que ele vivia. E assim, Jesus aqui, querido, não está procurando adoração, mas verdadeiros adoradores. Jesus não faz acepção de pessoas. Lucas 10:34 falou dizendo o seguinte: reconheço por verdade, Atos 10:34, aliás, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Muitos cristãos são impedidos de cumprir a sua tarefa, a sua mais importante tarefa, por barreiras, por preconceitos, já concebidos em seu coração. Esse eu vou, mas esse aqui eu não vou. Esse não dá certo para mim, esse aqui dá certo. Como se o evangelho fosse para um grupo selecionado de pessoas. Jesus quebra isso e mostra para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro aqui, a salvação, ela apresenta uma característica como uma necessidade da alma, em que precisa ser satisfeita. Versículo 13. Jesus respondeu à mulher: quem beber desta água, mulher, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Apesar que no primeiro momento ela não entendeu, mas aqui, querido, a compreensão de que a salvação é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita, precisamos entender claramente a condição da alma. Então, quando você sair para evangelizar, quando você sair para passar e divulgar, proclamar as boas novas, você precisa entender que a pessoa pode estar sendo enganada pelo seu próprio coração, em dizer simplesmente o seguinte: eu já tenho Deus, ou eu não preciso do seu Deus porque eu já tenho o meu, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho... Isso são enganos do próprio coração. Porque a pessoa, ela precisa primeiro conhecer a situação dela, a necessidade da alma dela.
E essa mesma necessidade da alma está em comparação com seus anseios mundanos, com seus desejos mundanos. É preciso colocar o evangelho e contrapor esses desejos carnais mundanos, para que ela entenda que a necessidade da alma a ser preenchida não é por coisas triviais, não é por coisas temporais, mas por água de vida eterna. Essa água que você bebe, você vai ter sede. Essa água que você está bebendo, esse modo de você andar, esse desejo de que você está aparentemente preenchendo essas lacunas de sua alma, você voltará a ter sede. Mas a água que eu te der, jamais. E qual é a necessidade, ou qual é a situação dessa alma ansiosa, necessitada por essa água como essa mulher pediu? Escravo do pecado, por natureza filhos da ira, ama mais as trevas do que a luz, tem um coração endurecido, obstinado como pedra, é incapaz de submeter a Deus, de aceitar o evangelho, de buscar Cristo. Por quê? Porque não habita bem nenhum no ser humano, conforme Romanos capítulo 3, versículo 10 e diante. E a gente, de muitas vezes, estamos fazendo o contrário. Estamos saciando as almas das pessoas com outro evangelho que não é essa água. E a pessoa torna a ter sede. E a pessoa torna a ter sede. A pessoa torna a ter sede. Mas a água que nós dermos, verdadeiro Cristo, verdadeiro Evangelho, jamais. Você jamais terá sede novamente. Quinto aqui, a salvação exige que as pessoas abandonem a vida antiga e se tornem testemunha de Jesus. Versículo 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, porventura ou por acaso, o Cristo? Queridos, essa mulher abandonou algo que a gente julgamos ser irrelevante. Mas o cântaro aqui simboliza abandono. Abandono de vida velha, abandono de velhos hábitos, abandono de conceitos que me impulsionava e me inclinava a ter uma vida contrária à palavra de Deus. Aqui indica que a mulher, ela tinha abandonado porque entendeu que o Messias, o Salvador do mundo, falou o que ela precisava ouvir. Não o que ela queria ouvir, mas o que ela precisava ouvir. Ou seja, sua vida mudou. Irmãos, a salvação deve ser compartilhada por quem recebe. Então veja essa mulher, ela mudou a sua vida, o Evangelho mudou a sua vida, o Espírito Santo regenerou essa mulher e ela agora foi para onde? Foi compartilhar. Eu acho maravilhoso o testemunho dessa mulher. Ela não precisou de discipulado, ela não precisou de estudo para falar de Jesus, ela não precisou de nada. Ela entendeu a mensagem, entendeu o Evangelho, entendeu o Cristo, entendeu o Messias. Será esse o Messias que nós tanto aguardamos? Porque, quer queira ou não, ela era judia. Ela era uma judia, embora mista. Sabia das profecias do Antigo Testamento. Será esse o Salvador do mundo? Eu entendi. Vou abandonar isso aqui e vou compartilhar o que eu entendi. E evangelizou toda a sua cidade. Versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo. Tudo que eu precisava.
Eu já estou no 5º relacionamento e esse 5º não é meu. Acabei com essa vida. Novos hábitos, atitudes novas, conceitos novos, inclusive o meu próprio procedimento como mulher de Deus. Venham e vejam comigo. Ela evangelizou e trouxe pessoas a ouvir Jesus. Versículo 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava, porque ela foi lá, dar testemunho de tudo que ouviu de Jesus de Nazaré. E depois que ela testemunhou da sua fé à cidade, impactou a vida de muitas pessoas. Como é que está o nosso testemunho, irmãos? Eu sei que existem muitos testemunhos de mulheres na Bíblia que trabalharam bastante na igreja primitiva, mas é poucos que falam sobre dessa mulher. Para mim é um dos maiores. Toda aquela região de Sicá, diz o texto, acreditaram naquela mulher. E muitos se converteram. Muitos se converteram. Essa foi a primeira conversa que Jesus teve. E a segunda foi com seus próprios discípulos, versículo 31 ao 39, na qual nós já lemos. Os discípulos retornam da cidade com a comida, ficaram admirados, como a gente vimos aqui no texto, por encontrar Jesus conversando com a mulher samaritana. Quando a mulher foi embora, aí eles rogam dizendo, agora é conosco. O senhor já terminou o diálogo com ela, já terminou a conversa com ela, ela foi, ela testemunhou, muitos creram, agora é conosco, vamos conversar. Come alguma coisa? O senhor está com fome. A viagem é longa, meio-dia. O senhor só tomou água, coma alguma coisa. Versículo 31 ele diz, vocês estão com a Bíblia aberta ou aqui, acompanhem. Enquanto isso, seus discípulos diziam, mestre, coma algo. O que Jesus quer ensinar com isso para nós aqui na igreja? Jesus está ensinando o seguinte, irmãos. Quando ele responde aos seus discípulos, no versículo 32, mas ele lhes diz, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer que essa importante obra, essa importante tarefa, essa importante e sublime tarefa de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus, simplesmente o seguinte, evangelizar pessoas é o objetivo, com o objetivo de salvá-la, é o que satisfazia a alma de Jesus. Jesus, por ser humano, ele tinha uma alma. Próximo domingo eu vou trazer alguns dados, mas, gente do céu, pense nisso aqui. Jesus está dizendo simplesmente o seguinte, eu tenho uma comida para comer que vocês... Como assim uma comida para comer que vocês não conhecem? Pense nesse detalhe do texto. Como assim o senhor tem uma comida que eu não conheço? Que comida é essa? Ganhar uma pessoa para Jesus, evangelizar, salvar uma pessoa, é o que satisfaz a minha alma. É o que preenche. É o que nos dá alegria. Não é à toa que no céu há alegria. Que para os judeus era inconcebível ter alegria no céu por um pecador ou publicano que se arrepende. O que satisfaz a alma de uma pessoa, segundo Jesus, é a salvação, gente. E aí eu torno a dizer o que João Gil diz. Quem não está evangelizando, ou quem não tem o desejo de evangelizar, ou quem não é inclinado a levar alguém para o céu, é porque não está indo para lá, a sua alma ainda não foi satisfeita. Sua alma ainda não foi satisfeita. Você está buscando outras coisas para preencher, para satisfazer. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem.
Salvação dos perdidos. Salvação. Preenche a minha alma. Ou seja, para Jesus, saciar a alma era levar as boas novas, era compartilhar com os outros a grande obra, a boa notícia de alegria. Ele realizava a vontade do Pai. E assim, queridos, como o Pai o enviou, ele, Jesus, também enviou a sua igreja. Nós aprendemos hoje pela manhã por que Lucas não encerra o seu livro com a saudação, com a morte do apóstolo Paulo, entre outras coisas. Porque a igreja tem que continuar o que Jesus começou. E se a igreja está acomodada, parada, a igreja não está indo, ela precisa ser evangelizada. Não tem alegria nessa alma. Ela precisa ser evangelizada. E outra coisa, quando a gente olha para as palavras de Jesus, ele diz assim: então os discípulos começaram a dizer-lhe: será que alguém lhe trouxe alguma comida? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste. Ele não estava com fome? Meio-dia, cansado, com sede? É lógico que ele comeu, gente. Ele era humano. Mas Jesus estava mostrando para os seus discípulos que existe algo muito mais importante, muito mais nobre, muito mais excelente, muito mais urgente do que comer, do que beber. É a salvação de um perdido. É uma alma que está prestes ao inferno. É muito mais importante do que um cachorro quente, é muito mais importante do que um açaí, é muito mais importante. Não estou dizendo que você não vai comer depois aqui, sair daqui um açaí, não. Pode comer, tá? Mas é muito mais importante. Muito mais importante. E em fazendo isso, segundo Jesus, eu estou fazendo a vontade do Pai. Olha aqui para mim, irmãos. Estamos fazendo a vontade do Pai? Na mais nobre tarefa, na mais excelente obra, na mais urgente obra que Ele ordenou que o seu povo fosse fazer. Como estamos? Gostaria de concluir com você, bem rapidinho aqui como aplicação prática. Finalizando esse momento maravilhoso de conferência, declarando aqui o objetivo final da evangelização para os irmãos. O objetivo final da evangelização é que as pessoas reconheçam que Jesus é o Salvador da vida. Que as pessoas reconheçam que o Salvador da vida, o Salvador do mundo, como está escrito aqui, esse Salvador quer ser o Senhor da vida dessas pessoas. Por isso Jesus foi e evangelizou, nos dando o exemplo. Veja o seguinte: Jesus saiu de Jerusalém, coloca aí, meu irmão, por favor, João 2:23. Olha só, preste atenção para você como aplicação prática, para a gente encerrar. Jesus saiu de Jerusalém, porque ele estava lá, ele começou lá. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, creram nele. E aí Jesus não para. Depois Jesus passou pela Judéia, João capítulo 3, versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e lá pregou, curou, alimentou os feridos, curou os saciados, satisfez a alma daqueles angustiados, inquietos, como ovelhas que não tinham pastor. E em seguida, Jesus
foi para Samaria. Capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Mas o que é interessante aqui na trajetória, no percurso ministerial de 3 anos de Jesus, por onde Jesus passou, muitos reconheceram que Jesus era o Salvador do mundo. Percebam que o seu ministério, sua trajetória, sua missão, ele não parou. Foi 3 anos de muita luta, de muito trabalho. Se vocês lerem o Evangelho de Marcos, por isso que lá é tido como desígnio do Evangelho, o servo sofredor. Ele não para, parece que é alguém que está todo o tempo lá fazendo, cumprindo a vontade do Pai. Mas, nessa trajetória de 3 anos, o que faltou para Jesus ir? Vai para Jerusalém? Vai para a Judéia? Vai para Samaria? Faltou o que para Jesus ir? Os confins da terra. Atos 1:8. Quando você receber poder, virtudes, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Jesus começou em Jerusalém. Judéia, depois Jesus foi para a Judéia. Samaria, Jesus, é necessário passar por Samaria. Confins da... Cadê o confim da terra? Por que não foi aos confins da terra? Ele espera por sua igreja. É a sua igreja. Dê continuidade aos confins da terra. Jerusalém, Jesus foi. Ele nos deu um exemplo. Mas, acabou meu tempo aqui, fiz a vontade do Pai. Agora, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a pregar o Evangelho. Então você veja a semelhança aqui da trajetória de Jesus em seu ministério com a ordem dele em Atos 1:8. Ele foi para Jerusalém, Samaria, Judéia. Agora, quando você receber poder, você receber o Espírito Santo, vocês serão minha testemunha aonde? Aonde eu não fui. Como é que estamos, gente? Será que nós podemos dizer que estamos cumprindo a vontade do Pai? Estamos cumprindo a ordem de Jesus? Estamos fazendo e obedecendo o Senhor da glória? Aquele que me chamou, que me salvou, que me tornou um pecador miserável, sem merecedor, parte da sua família, parte da sua igreja. Estamos fazendo. Estamos cumprindo. Ele não foi aos confins da terra esperando por você e por mim. Não que ele precise de nós, mas ele deu a ordem como alguém que o ama, como alguém que foi salvo, como alguém que foi tirado de algo horrível para cumprir a sua vontade, cumprir o seu propósito. Os confins da terra ficou para a igreja. Ficou para a igreja. Ou seja, irmãos, é preciso que os cristãos deixem os seus guetos eclesiásticos. Que é isso, pastor? São os seus grupinhos. Aquela coisinha aqui. Vou ficar aqui. Eu sou crente junto com meu amigo aqui, com minha amiga aqui. Estou tranquilo aqui, é conveniente para mim. Estou bem assim. Eu sou salvo. Será que é salvo mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Quem é salvo faz a vontade do Pai. A igreja precisa pregar, cumprir o que foi dito por Jesus de Nazaré. A igreja precisa ter compaixão, a igreja precisa ver a situação do perdido. Eu queria que você ficasse de pé para a gente louvar esse hino e refletir de tudo que a gente ouviu na sexta, no sábado, hoje pela manhã
e com a história da mulher samaritana. Com a história dela. Versículo 42. E dizia a mulher, aqueles que creram: agora, mulher, não é mais por tua causa. O que você falou, nós cremos em Jesus, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu queria orar com você, irmãos, para que você pudesse, a partir da palavra de Deus e tudo que ouvimos, e foi uma bênção, resolver no seu coração hoje, olhar com os olhos espirituais do seu coração e veja se realmente você tem desejo de partilhar o Evangelho, ou se seus olhos estão apenas nesse mundo. Vejam bem, se a sua vida, 1 Coríntios 15, depois você lê lá, se a sua vida se resume apenas a esta vida aqui na terra, somos os mais infelizes dos homens. Eu não sei o que impede você de levar o Evangelho, eu não sei, você sabe. Mas o meu desejo é que queira Deus iluminar o seu coração diante da palavra dele, de tudo que pregaram aqui hoje, ontem e antes de ontem. E pela iluminação dele, vocês têm a convicção, queridos irmãos, de que a evangelização não é algo opcional, não é algo para depois, não é algo para ser retido, mas é urgente. O tempo de Deus é agora. Resolva a compartilhar isso, o Evangelho. Que nós tenhamos relevância aqui no bairro. A nossa Jerusalém é aqui no bairro. A sua é na sua casa. Sua Judeia é na sua rua. Sua Samaria é no seu bairro lá. Mas nós, como povo de Deus, unidos, juntos, em um só parecer, em um só sentimento, em um só pensamento, como houve em Cristo Jesus, que é necessário fazer isso para cumprir a vontade do Pai nesse quesito, nessa ordenança, nessa caminhada. Nós, como povo, aqui, tenhamos relevância no bairro. E como eu tenho pensado nisso? Já vamos para o 5º ano aqui, o próximo mês é conferência. Nós vamos ficar preocupados apenas com o evento ou com o perdido? E para finalizar, eu confesso que estou tendo uma preocupação e quero que os irmãos já orem nesse sentido. A igreja parece-me que está caminhando para um novo ciclo de eventos. Igreja vai, igreja vem, igreja acolhe, igreja isso. Bom lá para a unidade, mas cadê o perdido? Cadê a alma perdida? Jesus não parou. Jesus andou com seus discípulos pregando o Evangelho. A mais importante obra da igreja não são os eventos, é o perdido, é o outro, é a pessoa sem Jesus. Queira Deus iluminar o seu coração hoje.
para que esse evangelho não fique retido, mas que ele transborde como água viva. Porque aquele que tem sede, Jesus convida: venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? E muitas vezes nós somos as nossas próprias obsessões. E quando olhamos para nós mesmos, nós nos afastamos do amor. Isso é uma realidade tremenda. E nós se afastando do amor de Deus, está em você, é afastar, não é tirar, porque ninguém perde o amor de Deus. Mas se afastar do amor de Deus, a gente vai continuar olhando para os nossos próprios interesses e não vamos olhar para o perdido. O perdido vai ser secundário, sempre vai ser o último em nossas vidas. Sempre. E eu queria que você olhasse para a palavra de Deus hoje, olhasse para o seu coração, olhasse no tocante a essa missão, no tocante a essa prática que a igreja precisa voltar a realizar, a fazer, a cumprir a vontade do Senhor. Curve suas cabeças e vamos orar. Senhor, o Senhor foi apresentado hoje como alguém que é dono de uma obra, independente da nossa reação ou resposta, o Senhor continuará a fazer. O Senhor declarou, o teu Filho Jesus, o meu Salvador, o nosso Senhor, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Ela sobreviverá, ela caminhará, ela triunfará, o Senhor a recompensará. Todavia, nesta caminhada, antes do Senhor assuntar aos céus, nos ordenou, nos deixando a mais nobre missão aqui na terra, a mais excelente e a mais urgente. Compartilhar das boas novas, de grande alegria ao perdido. Como igreja, Senhor, estamos aqui quebrantados de coração, humilhados de espíritos, pedindo, ó Deus, que nos perdoe por falhar, por negligenciar uma ordem tua. Nos perdoa e sabemos que o Senhor está conosco. Rogamos nesse momento, ilumina o nosso entendimento para administrar a nossa vida terrena, mas com os olhos nos céus e com a mão no arado diante do perdido. Pois foi para isso, ó Deus, e o Senhor nos chamou também para ter comunhão com o Senhor, comunhão com os santos e evangelizar. Nos leva em paz com esse sentimento, com esse conhecimento, e que esse amor que está em nós, que nada pode nos afastar desse amor, mais uma vez, ó Deus, desobedecendo os seus mandamentos, o Senhor mesmo declara que aquele que ama o Senhor verdadeiramente cumpre os seus mandamentos. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o perdido com compaixão e a visão, ó Deus, de uma alma sedenta e transmitir aquela água que sacia, satisfaz a alma de todos nós, inclusive
daqueles, ó Deus, sedento por água, bebe, torna a ter sede. Que nós possamos apresentar aquela que o Senhor apresentou hoje para nós, em que nós nunca mais teremos sede, nunca mais, ó Deus, precisaremos preencher a nossa alma, o vazio, a lacuna, o abismo, com coisas temporais. Nos ajuda, ó Deus, a tirar os olhos da transitoriedade da terra e fixá-los nos céus, na eternidade, no para sempre com o Senhor, com o sentimento de dever cumprido, fazendo a tua vontade aqui, evangelizando. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.